Você já reclamou do seu trabalho hoje? Talvez do chefe que exige demais, da rotina cansativa ou daquela tarefa repetitiva que parece não ter fim. Mas e se eu te dissesse que há pouco mais de 100 anos existiram trabalhos tão brutais, tão desumanos e tão mortais que qualquer problema que enfrentamos no dia a dia pareceria pequeno diante do que esses homens e mulheres passaram? Estou falando dos piores trabalhos da Primeira Guerra Mundial. Funções que não só colocavam a vida em risco a cada minuto, mas que também destruíam lentamente a mente, a dignidade e até a esperança de quem os executava. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma disputa de exércitos. Foi um cenário de dor, sofrimento e experiências humanas extremas. Soldados comuns, jovens que muitas vezes não tinham nem idade suficiente para entender a gravidade do que estavam vivendo, foram jogados em trincheiras cobertas de lama, cercados de ratos, frio cortante, doenças e o som constante de explosões. E dentro desse caos, cada pessoa recebia uma função. Algumas pareciam heróicas à primeira vista, como carregar munição ou salvar feridos. Outras, simplesmente impensáveis. Lidar com cadáveres em decomposição, esvaziar latrinas em meio à podridão ou vigiar noites inteiras sem dormir, sabendo que o próximo ataque poderia acontecer a qualquer instante. O mais assustador é que, para muitos, esses trabalhos não eram apenas temporários. Eles eram uma sentença de semanas, meses, até anos, presos em uma rotina onde a morte estava sempre próxima. Imagine ser um mensageiro, encarregado de atravessar a chamada Terra de Ninguém, aquele espaço vazio entre duas trincheiras inimigas, apenas com um bilhete na mão. Você sabia que tinha pouquíssimas chances de voltar vivo, mas mesmo assim precisava correr em campo aberto, enquanto balas e explosões caíam por todos os lados. Esse era apenas um dos muitos papéis que transformaram a guerra em um verdadeiro inferno. E não pense que apenas os soldados armados enfrentavam esse terror. Havia também enfermeiras que precisavam cuidar de feridos em hospitais improvisados, sem anestesia adequada, sem medicamentos suficientes e muitas vezes em meio a bombardeios. Havia engenheiros escavando túneis sob a terra, correndo o risco de desabamento a cada segundo, ou pior, serem soterrados vivos por explosões inimigas. Até os que estavam em funções aparentemente menos arriscadas, como motoristas de comboios de suprimentos, viviam sob a sombra da morte, já que eram alvos constantes da artilharia e emboscadas. E aqui está a quebra de expectativa. Nem todos esses trabalhos eram diretamente relacionados ao combate. Muitos pareciam simples, até banais, mas a realidade os transformava em verdadeiros castigos. Imagine ser encarregado de controlar ratos nas trincheiras, uma praga que se multiplicava aos milhares, se alimentando dos corpos dos mortos e invadindo o pouco de comida que os soldados tinham. Ou ser designado para limpar uniformes encharcados de sangue e cheios de resíduos de gás tóxico, um trabalho que lentamente envenenava quem o fazia. É difícil até imaginar que alguém conseguiu suportar isso. E, enquanto refletimos sobre esses papéis, é inevitável pensar em nós mesmos. Hoje, muitos reclamam de um turno longo de trabalho, de um chefe difícil ou de uma tarefa cansativa. Mas quando olhamos para trás e enxergamos o que esses homens e mulheres foram forçados a viver, entendemos que a palavra trabalho pode ganhar significados muito mais sombrios. E talvez seja justamente por isso que essas histórias precisam ser contadas, não apenas como curiosidade histórica, mas como um lembrete da resiliência humana diante do inimaginável. Ao longo deste vídeo, nós vamos mergulhar nos 30 piores trabalhos da Primeira Guerra Mundial. Funções que desafiaram os limites da sobrevivência, que testaram o corpo, a mente e a alma. Prepare-se para conhecer relatos de coragem, sacrifício e também de um sofrimento que vai muito além da nossa compreensão. Porque entender o passado, por mais doloroso que seja, é também compreender a dimensão daquilo que o ser humano é capaz de suportar quando não tem outra escolha. E este é apenas o começo da nossa jornada. E antes de avançarmos para os detalhes mais sombrios desses trabalhos, eu preciso abrir um parênteses com você que está aqui me ouvindo agora.
Se esse início já te fez refletir sobre a brutalidade da guerra e o quanto a vida cotidiana pode parecer diferente quando olhamos para o passado, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Deixe o seu like nesse vídeo, porque é esse gesto que mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo faz sentido e merece chegar a mais pessoas. E mais do que isso, comenta aqui embaixo se você já se pegou pensando em como seria estar no lugar de alguém naquela época. Você conseguiria encarar uma vida nas trincheiras, com fome, medo e frio constantes? Ou já teria sentido o peso psicológico de trabalhos que parecem impossíveis de suportar? Sua resposta é o que cria essa troca verdadeira entre nós e mantém viva essa conversa que vai muito além da história. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar de coração para se inscrever agora. Assim você garante que não perde os próximos capítulos dessa jornada. Porque este vídeo é só o começo e ainda temos muita coisa para revelar sobre a Primeira Guerra Mundial e os trabalhos mais pesados, dolorosos e até impensáveis que já existiram. Agora sim, vamos seguir juntos nessa viagem ao passado, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com você. Você consegue imaginar viver por meses em um buraco cavado na terra, cercado de lama até os joelhos, com o som constante de explosões e tiros ecoando ao seu redor? Essa era a realidade das trincheiras na Primeira Guerra Mundial, um dos cenários mais desumanos que a história já registrou. Quando falamos em guerra, muita gente pensa em campos de batalha abertos, em soldados correndo em direção ao inimigo ou em estratégias militares grandiosas. Mas a verdade é que, para a maioria dos combatentes, a guerra não era feita de grandes movimentos heróicos. Ela acontecia nesse espaço sufocante, fétido e estreito, chamado trincheira. As trincheiras eram escavadas para proteger os soldados da artilharia inimiga, mas se transformaram em verdadeiros túmulos a céu aberto. O solo encharcado pela chuva virava lama espessa que engolia botas, roupas e até corpos. Muitos soldados ficavam dias sem conseguir se deitar em um lugar seco, dormindo em pé ou amontoados em cantos improvisados. A umidade constante trazia uma doença terrível, conhecida como pé de trincheira, que fazia os pés apodrecerem lentamente por causa da água fria misturada com sujeira e sangue. Era comum que soldados perdessem dedos e, em casos mais graves, a própria perna. O cheiro era algo indescritível. Misturava-se o odor de pólvora, de sangue fresco e seco, de corpos em decomposição que ficavam muitas vezes expostos ao redor, somado ao fedor de fezes e urina, já que não havia banheiros de verdade. As trincheiras se tornavam depósitos de tudo aquilo que os homens produziam e não podiam descartar. Ratos gordos, alimentados pelos cadáveres, corriam por cima dos soldados enquanto eles tentavam descansar. Muitos descreviam que os ratos não tinham medo do ser humano. Ao contrário, disputavam comida e mordiam os soldados adormecidos. Pior ainda eram os piolhos, que infestavam roupas e corpos, causando feridas e transmitindo febres. A vida em uma trincheira era ao mesmo tempo uma espera infinita e um risco constante. Havia dias em que nada acontecia, além do frio, da fome e do silêncio opressor. Mas bastava um apito para que todos corressem para fora em direção à chamada Terra de Ninguém, aquele espaço vazio entre duas linhas inimigas, repleto de arame farpado, crateras de bombas e cadáveres abandonados. Avançar por ali era praticamente uma sentença de morte, já que o campo aberto deixava os soldados expostos às metralhadoras e artilharia pesada. Poucos voltavam. E os que retornavam traziam no corpo marcas permanentes, físicas ou emocionais. O peso psicológico era tão brutal quanto a destruição física. Imagine passar noites inteiras ouvindo o inimigo escavando túneis debaixo da terra, sem saber quando uma explosão viria a destruir tudo ao seu redor. Imagine tentar escrever uma carta para a família, mas ao lado ter um companheiro chorando, outro delirando de febre, e mais adiante, alguém enterrando o corpo de um amigo. Muitos soldados desenvolveram o que na época se chamou de choque de guerra, um colapso nervoso causado pelo trauma constante. Hoje, nós o conhecemos como o transtorno de estresse pós-traumático. Tremores, alucinações, crises de pânico.
Sintomas que muitas vezes eram tratados como covardia e não como consequência natural de viver no limite da sobrevivência. Mas o mais marcante era o sentimento de abandono. Muitos desses jovens tinham apenas 17, 18, 19 anos. Eles saíam de casa acreditando que viveriam uma aventura, que retornariam como heróis. Só que a realidade nas trincheiras destruía qualquer idealismo em questão de dias. Eles não lutavam apenas contra o inimigo, lutavam contra o frio, contra a fome, contra a própria mente. Lutavam para não enlouquecer diante de tanto sofrimento. Havia soldados que chegavam a se automutilar para tentar sair daquele inferno, acreditando que uma ferida seria mais suportável do que continuar preso naquela rotina insana. E mesmo assim, dentro de toda essa dor, existiam momentos que nos lembram da essência humana. Entre bombardeios, muitos compartilhavam o pouco de comida que tinham, cantavam baixinho para se distrair, contavam histórias de casa, mostravam fotos de suas famílias. Eram pequenos fragmentos de humanidade que resistiam mesmo diante do horror absoluto. E talvez seja isso que mais mexe com a gente ao olhar para trás. Perceber que, em meio ao caos, havia jovens que ainda sonhavam em voltar para casa, que ainda acreditavam que podiam sobreviver, mesmo quando tudo dizia o contrário. O inferno das trincheiras não foi apenas uma estratégia militar, foi um teste cruel da resistência humana. E quando pensamos nos trabalhos mais terríveis da Primeira Guerra Mundial, é impossível não começar por aqui, porque viver dentro desse labirinto de lama, morte e desespero já era por si só uma das tarefas mais brutais da história. A guerra não acontecia apenas quando havia ataques. Ela estava presente em cada segundo vivido dentro dessas trincheiras, onde o tempo parecia congelar e cada dia se transformava em um pesadelo interminável. E agora eu quero que você faça algo simples, mas que ajuda muito na construção dessa nossa comunidade. Se esse mergulho nas trincheiras já mexeu com você de alguma forma, comente aqui embaixo a frase "Eu teria resistido?". Essa pergunta não é apenas um comentário, é um convite à reflexão. Porque, quando a gente olha para tudo que esses homens passaram, a gente se pergunta, será que nós teríamos suportado o mesmo? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro dessa história tocou você de alguma forma. Talvez tenha sido a dor dos soldados que viveram o inferno das trincheiras. Talvez tenha sido a reflexão sobre como a guerra destrói muito mais do que corpos, mas também sonhos e futuros inteiros. E é exatamente por isso que eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade que busca sempre olhar para a história com profundidade, emoção e consciência. Se inscreva agora no canal, porque aqui nós sempre vamos além do óbvio, trazendo fatos curiosos, histórias escondidas e reflexões que fazem você enxergar o mundo de outro jeito. Se esse vídeo falou com você de verdade, comente aqui embaixo. Eu recebo. Essa frase é simbólica, é como um pacto entre nós, você dizendo que recebe esse conhecimento, essa mensagem e essa memória que não pode ser esquecida. Aproveita e deixe o seu like também, porque isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo e nos ajuda a continuar trazendo histórias impactantes como essa. E não saia ainda, o próximo vídeo já está aqui na tela, e eu tenho certeza de que você vai querer assistir, porque ele continua essa mesma linha de descobertas intensas e surpreendentes. Nos vemos lá!